Bom, está gravando já. Então, eu queria primeiro agradecer a sua participação, Aline, por ter aceitado participar do Papos Aleatórios. O Papos ele já existia no departamento e acabou se juntando com um ciclo de palestras do laboratório. A gente fez um ciclo único de palestras dentro do nosso departamento. Então, por isso que o nome mudou e agora se chama Papos Aleatórios. Então, muito obrigado por você ter aceitado. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Então, para quem não conhece a Aline, eu vou fazer aquelas apresentações básicas, né, que todo mundo faz. A Aline ela é pesquisadora titular em saúde pública no Programa de Computação Científica da Fiocruz, né, no ProCC. Ela também é estatística, ela é formada pela Universidade Federal da Bahia e mestre e doutora e também em estatística pela UFRJ e passou um período fazendo sanduíche na Universidade da Califórnia, né? Hoje a Aline vai apresentar para a gente o trabalho sobre associação entre raça e cor e incidência de hipertensão na população do ELSA Brasil, investigando a mediação da discriminação racial e posição socioeconômica. Então, novamente, muito obrigado, Aline, e agora todos são seus, tá? Tá bom, obrigada, boa tarde, gente. Vou voltar, então, aqui para a minha tela. Só vou tentar colocar em tela cheia, tá? Para ficar melhor. Foi? Foi sim. Então, tá. Então, boa tarde, também gostaria de começar agradecendo o convite, tá, feito pelo professor Rafael para participar dessa palestra, né, no Papos Aleatórios, no Laboratório de Estatística. É sempre um prazer estar, mesmo que virtualmente, né, no Departamento de Estatística da UF, já tive a oportunidade de participar outras vezes, né, de outros seminários, tá. Bom, quando o Rafael me fez o convite, né, ele queria que eu apresentasse alguma coisa relacionada a esse projeto, que eu estou vinculada, né, que eu sou professora pesquisadora colaboradora, que é o ELSA Brasil. A minha intenção era trazer uma outra proposta, que infelizmente não avançou muito, então eu decidi trazer esse trabalho, né, que foi um dos artigos da tese de doutorado de uma aluna que eu co-orientei, da Patrícia Mendes, que eu co-orientei junto com a professora Dora Shaw, tá? Então, esse é o título, né, Associação entre Raça, Cor e Incidência de Hipertensão na População do ELSA Brasil, que eu vou falar mais à frente, investigando a mediação da discriminação racial e da posição socioeconômica. Bom, então eu vou fazer uma breve introdução, tá, sobre o tema. Eu vou falar sobre o projeto ELSA Brasil, que é um projeto grande, né, e tem diversas possibilidades de pesquisa. Eu vou falar sobre a análise estatística, mostrar os resultados e as considerações finais, tá, desse trabalho. Bom, então, começando, né, com uma introdução, né, sobre o tema, bom, pretos e pardos no Brasil, assim como os negros norte-americanos, eles apresentam maior prevalência e incidência de hipertensão arterial, quando comparados aos brancos, né? Como eu sei que aqui eu estou num público diferente, num público de estatístico, né? Então, só para explicar um pouquinho qual é a diferença entre prevalência e incidência, né? Então, prevalência e incidência, para começar, são proporções, tá? E prevalência é como se fosse uma informação, como se fosse uma foto. Então, eu meço quantas pessoas são hipertensos num determinado instante de tempo. E incidência é como se fosse um filme, né, uma informação que eu vou acompanhar um grupo de pessoas e verificar quantos casos novos, né, quantas pessoas se tornaram hipertensas, tá? Então, tanto em relação à prevalência, e eu estou fazendo essa diferença porque eu vou falar de incidência, né, nesse trabalho, mas tanto em relação à prevalência quanto em relação à incidência, é conhecido que pretos e pardos, não só no Brasil, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma maior prevalência e incidência de hipertensão. De acordo com resultados, né, da linha de base, né, desse estudo, né, do ELSA Brasil, a prevalência de hipertensão ajustada por idade, e quando a gente fala ajustada por idade, é porque a idade é um fator importantíssimo quando a gente fala de hipertensão, então é muito importante ajustar por idade, a gente observou que uma prevalência, que eu estou falando de prevalência, tá? Esse foi um resultado de prevalência, porque era um instante de tempo ali, né, 2008, 2010, foi de 48% para pretos, 37% para pardos e 31% para brancos, tá? E uma das explicações para as desigualdades raciais em saúde, né, existem várias, eu estou aqui falando de hipertensão, mas existem várias desigualdades raciais em saúde.
uma das explicações é a desvantagem socioeconômica de pardos e pretos ao longo da vida, tá? Então, essa é uma das possíveis explicações. Sendo mais específico, né, uma menor escolaridade, uma renda mais baixa e as ocupações de menor remuneração e prestígio social, né, estão associadas a maior prevalência de comportamentos menos saudáveis. O que isso significa? Eu estou falando de comportamentos do tipo sedentarismo, eu estou falando de comportamentos do tipo alimentação inadequada, ou seja, com baixo consumo de frutas e hortaliças, né? Então, essa população, né, os pretos e pardos, tendem a ter uma menor escolaridade, uma renda mais baixa, e, consequentemente, faz com que eles tenham escolhas, né, ou comportamentos menos saudáveis. Sendo que esses comportamentos menos saudáveis, eles são importantes fatores de riscos para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa, né, é uma possível via, né, de explicação. E lembrando que esses comportamentos que eu citei, né, tanto o sedentarismo quanto o hábito alimentar, né, um hábito alimentar saudável, são comportamentos que a gente diz que são comportamentos, são fatores que a gente fala que são modificáveis. Então, a partir de políticas públicas, é possível intervir, né, é possível, a partir de políticas públicas, né, fazer políticas públicas para aumentar, né, a atividade física, nível de atividade física ou o consumo de alimentos saudáveis, tá? A discriminação racial, por outro lado, né, também vem sendo apontada como um fator de risco para a hipertensão na maior parte da literatura norte-americana, né, e esses estudos apontam que quanto maior o nível socioeconômico, a percepção de discriminação entre pretos e pardos é mais frequente. Quando a gente fala de discriminação racial, a gente está falando de discriminação racial percebida, né? A forma como a gente tem de medir, né, a discriminação racial. E, como é percebida, né, estudos dizem que é mais fácil perceber a discriminação quando você tem um maior nível de escolaridade. Então, o nível de escolaridade é um fator importante, né, que precisa ser estudado, pensando nas desigualdades, né, raciais em saúde. Tá? Bom, então, o objetivo, né, desse trabalho foi investigar o possível papel de mediação da posição socioeconômica e da discriminação racial na associação entre raça, cor e hipertensão arterial na população brasileira. Então, a ideia é o seguinte: existe associação entre raça e hipertensão, é uma associação bastante conhecida na literatura, né, que os pretos e pardos têm uma maior hipertensão. E o objetivo desse artigo foi verificar se a posição socioeconômica é um mediador dessa associação, ou seja, por conta da posição socioeconômica que faz com que pretos e pardos tenham uma maior hipertensão, e também, né, se a discriminação racial também seria uma possível via de explicação, tá? Então, a hipótese é que participantes pretos apresentam maior incidência de hipertensão arterial, seguidos por pardos e brancos. E discriminação racial e posição socioeconômica são os mecanismos explicativos para essa relação entre raça, cor e hipertensão arterial, tá? Então, essas eram as nossas hipóteses, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho, tá, sobre o projeto, né, sobre o ELSA. Então, é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA Brasil. Então, é um estudo longitudinal, isso significa que é um estudo que acompanha um grupo grande de pessoas ao longo de muito tempo, né? Esse é o maior estudo longitudinal da América Latina. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos parâmetros utilizados, né, para doenças crônicas são parâmetros utilizados com base em outras populações, né? A maioria dos estudos, dos grandes estudos longitudinais estão nos Estados Unidos ou na Europa, e a gente utiliza, né, esses parâmetros para a nossa população. Então, esse estudo é um estudo que está, na verdade, né, porque ele começou em 2008, possibilitar conhecer melhor a população brasileira em relação a doenças crônicas, né? Então, é um estudo multicêntrico, realizado em 6 instituições de ensino superior e pesquisa, das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país, né? E aí inclui a Federal da Bahia, do Espírito Santo, de Minas, do Rio Grande do Sul, a USP
e a Fiocruz Rio, tá? Então, ele é um estudo multicêntrico, porque não existe um coordenador geral, né, desse estudo. Existem 2 coordenadores em cada uma desses centros de investigação. E aí, o objetivo geral, né, do ELSA é investigar a incidência e a progressão de doenças crônicas, sobretudo das doenças cardiovasculares e do diabetes, né, esse é o foco principal, e estudar os seus fatores de risco, né, os possíveis, né, fatores de risco biológicos, comportamentais, ambientais, ocupacionais, psicológicos e sociais. Então, o ELSA tem uma quantidade imensa de informação, tá? Então, a partir desse objetivo geral, a partir dessa quantidade de informação que vem sendo coletada, é possível estudar várias coisas, né? Aqui, bom, antes de falar da linha do tempo, já achei que fosse já a linha do tempo, falar um pouquinho da população, né? Então, são todos os servidores ativos ou aposentados das referidas instituições, de ambos os sexos, com idade entre 35 e 74 anos, essa foi a idade de corte no início do estudo, tá? E foram considerados elegíveis para fazer parte do estudo. Então, qualquer pessoa, né, dentro dessa, servidor, no caso, né, dentro dessas características. Os critérios de exclusão foram estar ou ter estado grávida nos últimos 4 meses, ter intenção de deixar a instituição. E aí eu chamo a atenção um pouco, né, porque a gente está falando é um estudo que com servidores públicos, né, e por quê, né, por que a gente, então, né, já que é tão importante ter um estudo longitudinal, por que não pensar em fazer uma amostra para a população brasileira, né? Um dos principais problemas, né, de um estudo longitudinal, ou seja, de um estudo que acompanha pessoas um grande período, ao longo, né, de um grande período de tempo, é a perda de segmento, é você perder a pessoa e não conseguir ter contato novamente com a pessoa para dar continuidade, né, para avaliar os possíveis desfechos. E por essa razão foi escolhido, né, estudar servidores públicos por conta da estabilidade, tá? Então, esse, por exemplo, era um pré-requisito, né, se a pessoa tivesse a intenção de deixar a instituição. Apresentar dificuldade de comunicação ou cognitiva grave, residir fora da região metropolitana. E esforços, né, foram realizados no sentido de recrutar proporções pré-definidas de acordo com a idade, sexo e categorias profissionais. Então, foi feito um esforço para ter uma representatividade, né, em relação a essas características, né, idade, sexo e categorias profissionais. Bom, então aqui, né, é a linha do tempo, né, o ELSA, ele começou, o baseline, né, o primeiro instante começou em 2008, entre 2008 e 2010, foram 15.105 participantes, foi calculado o tamanho da amostra com base na incidência dos principais desfechos, né, com poder de 80%, então foi calculado o tamanho da amostra, essa amostra foi expandida para poder pegar todas essas características e todos esses fatores, né, ter suficiente, né, informação para todos esses fatores. Então, foi uma amostra de 15.105. Desses 15.105, 76 foram voluntários e 24% foram trabalhadores ativamente recrutados exatamente para dar conta dessa representatividade, né, em relação ao sexo, né, ter uma proporção parecida e ter a representatividade em relação às categorias profissionais, em relação à faixa etária, tá? A cada instante, né, de tempo, os participantes, eles vão ao centro de investigação, que foi construído em cada uma dessas instituições, para responder um questionário multidimensional. Esse questionário levava cerca de 3 horas para ser respondido, para fazer exames laboratoriais, medidas clínicas e antropométricas. A segunda onda, né, do estudo aconteceu entre 2012 e 2014, teve um retorno de 93% dos participantes. A terceira onda aconteceu entre 2016 e 2018, com um retorno de 84% dos participantes. O ano passado, por conta da Covid, né, o ELSA fez um ELSA Covid, né, que foi um estudo específico, menor, e aí foi diferente, né, foi para um aplicativo, ele teve que ser adaptado, né, e o objetivo desse ELSA Covid foi estudar os comportamentos, né, que a gente sabe que eles foram bastante modificados aí por conta da pandemia, então eles colocaram um aplicativo para verificar o comportamento dos participantes nesse período de pandemia, de quarentena. E foi uma quantidade pequena, né, porque o centro de São Paulo não participou
do ELSA Covid, não sei muito bem os detalhes. E a onda 4, né, ela está em planejamento, né, e se tudo der certo, né, e se tudo der certo significa se tiver dinheiro, né, se tiver financiamento, a onda 4, ela vai acontecer entre 2022 e 2024, tá, né, então o ELSA, ele fez 12 anos, né, um estudo que já tem 12 anos, e além disso, anualmente é feito umas entrevistas telefônicas para os participantes para verificar alguns desfechos de interesse, né? Então, além das ondas, né, que os participantes retornam aos centros que fazem vários exames, anualmente eles recebem uma ligação para verificar informação relacionada aos desfechos e mesmo a óbitos, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da população de estudo, né, especificamente que a gente utilizou nesse trabalho, né, então a gente nesse trabalho utilizou os dados da linha de base, né, que foi de 2008 a 2010 e da onda 2, tá, a onda 3, ela ainda estava sendo finalizada em relação aos dados, né, que demora um pouquinho para a gente ter a base completa, então a gente trabalhou com dados da onda 1 e da onda 2, em ambas as etapas, os participantes responderam entrevistas e realizaram medidas clínicas e antropométricas e exames, né? E aí, como a gente queria verificar a incidência, né? Então, como eu comentei, esse trabalho, a gente estava querendo olhar a incidência, então foram excluídos os participantes classificados como hipertensos na onda 1, porque a gente queria verificar a incidência de hipertensão, ou seja, a gente queria saber os casos novos de hipertensão na onda 2, tá? Então, a gente excluiu os participantes da primeira onda, os hipertensos, desculpa, da primeira onda, e a gente observou só os não hipertensos, e a gente queria verificar quantos desses se tornaram hipertensos na onda 2 e quantos não se tornaram hipertensos, tá? A gente também excluiu os indivíduos que se autodeclararam amarelos ou indígenas, porque tinha uma parcela muito pequena, tá, da população. Então, também foi excluído, e com isso a gente ficou com uma população de 8.370 participantes. Então, a gente tinha como variáveis, né, a variável de exposição, que a gente chama, né, que é a nossa variável de interesse, era a raça cor autodeclarada, né, uma variável categórica com 3 níveis, preta, parda e branca, e o desfecho de hipertensão arterial, né, um desfecho dicotômico, né, então a hipertensão arterial ele foi definido de acordo com a medida de pressão arterial sistólica, diastólica, e também se toma medicamento, né, porque às vezes você está com a pressão controlada, porque toma medicamento, enfim, então tem lá os critérios, né, do ELSA para definir hipertensão arterial. E como os possíveis mediadores, né, que é a nossa pergunta, é a posição socioeconômica, né, que eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente mediu, né, a posição socioeconômica, a discriminação racial percebida, e a gente também incluiu como mediador o índice de massa corporal, embora não fosse nosso objetivo principal, né, não está lá como objetivo, não está no título, mas o índice de massa corporal é um importante fator proximal da hipertensão arterial. A gente já tinha estudado no artigo anterior o IMC, a gente viu que o IMC era um mediador, a gente não estudou ele da forma correta, e aí nesse artigo a gente colocou o índice de massa corporal, embora não fosse a nossa principal pergunta, né, para esse trabalho. E como variáveis de ajuste, idade, que é muito importante, né, quando você fala de hipertensão, idade, sexo e histórico familiar de hipertensão em algumas partes, né, eu vou falar daqui a pouquinho, mostrar o modelo teórico, né, e histórico familiar de hipertensão também foi uma variável considerada como variável de ajuste. Bom, então esse foi o modelo teórico, né, então a ideia é a gente construiu um modelo teórico para responder, né, que fosse possível para responder as nossas perguntas de interesse, tá? Então a gente tem aqui raça, cor, que é a nossa variável de exposição, tá? E tem o desfecho, que é a hipertensão. E tem essa seta aqui, ela está falando da associação direta que tem entre raça e hipertensão. Mas a gente queria testar os efeitos mediadores de algumas variáveis. Então, a gente construiu uma variável aqui, que é a variável latente, né, de posição socioeconômica, ou seja, uma variável latente é uma variável não observada, tá? E para construir essa variável latente, a gente considerou a renda, né, do participante, o nível de escolaridade e o nível de escolaridade materna, que também
é importante, né, estudar como é uma forma também de medir, né, a posição socioeconômica. Então, a gente tinha aqui, se vocês olharem essa setinha aqui, então a gente tem a posição socioeconômica aqui no meio do caminho entre a raça e a hipertensão, tá? A gente tem também a discriminação racial, que era uma outra pergunta de pesquisa, e tinha também o IMC, tá? Então, essas são as setas, digamos assim, de interesse, né? Essas setas aqui que medem, que olham, né, essa mediação, né, entre dessas variáveis aqui, dessa associação aqui, tá? E tem outras setas aqui, né, que, enfim, que são importantes, né, que fazem sentido do ponto de vista teórico, mas não são setas que a gente tem um interesse principal. Bom, então agora eu vou falar sobre análise, né, estatística. Então, para estimar, né, a incidência de hipertensão, foram excluídos todos os hipertensos da onda 1, né, como eu já tinha falado, e o número total de pessoas que se tornaram hipertensas entre as ondas foi calculado, né, então esse foi o numerador para o cálculo da incidência. Para investigar o possível papel mediador da posição socioeconômica e da discriminação racial percebida, né, na associação entre raça, cor e hipertensão, foi utilizada na modelagem de equações estruturais. Então, a modelagem de equações estruturais, ela estima um conjunto de equações de regressão múltipla simultaneamente, tá? E é possível estimar o efeito direto, ou seja, o efeito de uma variável, de uma determinada variável em relação ao desfecho, e o efeito, assim como o efeito que a gente chama de efeito indireto, que é o efeito mediado, né, por alguma variável. O modelo de equação estrutural, ele é dividido em duas partes, né, uma parte que é o modelo, que a gente chama de modelo de mensuração, e a parte estrutural, o modelo estrutural, tá? O modelo de mensuração, ele permite, né, colocar o uso de variáveis latentes, né, então, voltando aqui no modelo, então, aqui eu tenho uma variável, né, latente, e essa parte aqui é o que a gente chama de modelo de mensuração, e todas essas setas aqui, que vê essas relações, né, que tanto direta quanto as indiretas, é o que a gente chama da parte estrutural do modelo de equação estrutural, tá? E aí, na construção dessa variável latente, a gente considerou que carga fatorial padronizada superior a 0,50, com p-valor menor que é 0,05, né, como indicativos de uma alta correlação entre a variável indicador e o construto, né, para dizer que aquele construto, ele foi construído, ele faz sentido, né, ele está sendo bem representado, né. O estimador de mínimos quadrados ponderados robustos foi utilizado, ajustando pela média e variância. Esse estimador não é o estimador mais comum no modelo de equação estrutural, mas a gente precisou utilizar esse estimador porque a gente tem desfechos aqui de vários tipos, né? Vou voltar mais uma vez aqui. A gente tem hipertensão, que é um desfecho dicotômico, mas tem horas, por exemplo, que o IMC, nessa relação aqui, o desfecho é o IMC, e o IMC foi considerado contínuo. A posição socioeconômica que vem de variáveis, que são variáveis categóricas, com 5 níveis, né? Então, eu tenho um desfecho politômico, então, eu tenho diferentes tipos de desfecho, né? E aí, por isso, a gente acabou utilizando esse estimador, tá? Para verificar a adequação do modelo, a gente utilizou os seguintes critérios, né? São os critérios que são utilizados, né, no modelo de equação estrutural, né? Que é a raiz do erro quadrado do médio, o índice de ajustamento comparativo, né? O CFI e o TLI, e esse WRMR, tá? Então, esses foram os critérios, né, de comparação, para verificar a adequação, na verdade, do modelo. As análises descritivas, elas, com as características da população, com a incidência, né, que eu vou estar mostrando na tabela 1, foram realizadas utilizando R, e as análises do modelo de equação estrutural foram realizadas utilizando o M+. Na época, a gente teve a visita de um professor da Universidade do Maranhão, que trabalha, né, com modelagem de equação estrutural, e ele usa esse pacote. Ele deu um curso aqui, né, na Fiocruz. Na época, a Patrícia fez esse curso e optou por usar, né, ajustar
o modelo usando o M+. Mas é possível fazer isso no R, tem alguns pacotes, né, que fazem modelagem de equação estrutural no R. Bom, então agora eu vou passar para os resultados, tá? Então, aqui eu tenho as características, né, da população de estudo e a incidência de hipertensão arterial. Então, nessa população, né, que é de 8.370 participantes, a gente tinha mais de 50%, 58% de mulheres, 58% de participantes de cor branca, né, a maioria do estudo. Mais de 50% da população com alto nível de escolaridade, que é pós-graduação, que é nível superior ou mais. Por outro lado, mais de 50%, 53,6% com nível de escolaridade materna baixo, né, até educação primária. A renda ela foi categorizada em quintis, não foi utilizada como contínua por conta lá da variável latente. 6,7% dos participantes relataram perceberam discriminação racial, porque é discriminação racial percebida, né? O IMC médio foi de 26,1, o ponto de corte para sobrepeso é de 25, então a gente pode ver que é uma população que, em média, né, está lá acima, né, já está que o IMC ele pode ser categorizado, está no grupo de sobrepeso, né, acima do peso. E 70,3% relataram histórico familiar de hipertensão. E aí, quando a gente olha para a incidência, né, de hipertensão, a gente vê que os homens têm uma incidência maior do que as mulheres, 17,7% contra 13,4%. Os pretos têm uma maior incidência de hipertensão, 20%. Os pardos, 16%, e os brancos, 13%. Então, tem, né, e como a gente já viu na literatura, quanto maior a escolaridade, tanto do participante quanto da mãe, menor, né, a incidência de hipertensão, quanto maior a renda, também menor a incidência de hipertensão. 19, a incidência de hipertensão para quem percebe discriminação racial também é maior, 19,1 contra 14,9. E a incidência também é maior, a incidência de hipertensão também é maior no grupo de participantes que relataram, né, histórico familiar de hipertensão, tá? Então, essa tabela é uma tabela geral, né, só contando um pouquinho, né, as características né, da população de estudo. Agora, os resultados, né, do modelo de equação estrutural. Então, eu tenho aqui, como eu falei, né, o modelo ele é dividido na parte estrutural e no modelo de mensuração, tá? Então, aqui eu tenho, né, a variável latente, eu tenho aqui as cargas padronizadas. Então, a gente vê que a escolaridade do participante tem uma maior carga, seguida da renda, e, por último, a escolaridade materna, né, mas todos têm uma carga acima, né, de 0,5. Indicando, né, que esse construto de posição socioeconômica, ele é um bom construto, né, ele está realmente medindo o que a gente espera. Aí aqui, a segunda parte, que são os efeitos, primeiro eu vou falar dos efeitos diretos, tá, depois eu vou falar dos efeitos indiretos. E aí, falando dos efeitos diretos, né, falando desse efeito aqui de raça para posição socioeconômica, a gente vê que tem um efeito positivo, significativo, mas inverso, negativo, né? Está dizendo, então, que os pretos e pardos têm uma pior posição socioeconômica, tá? Quando a gente olha esse outro caminho, né, aqui, na posição socioeconômica para discriminação racial, a gente observa um efeito positivo. Então, quanto maior a posição socioeconômica, maior a percepção de discriminação racial. Aqui, raça, né, em relação à discriminação racial, os pretos, os pardos e pretos têm uma maior percepção da discriminação racial, sendo que os pretos ainda mais, né, relatam, na verdade, mais, né, a discriminação, percebem, né, que é percebida a discriminação racial. Aqui, discriminação, posição socioeconômica para hipertensão, né, como esperado, né, quanto maior a posição socioeconômica, menor, né, porque é negativo, na relação inversa, quanto maior a posição socioeconômica, menor
a incidência de hipertensão, e finalmente aqui, entre o IMC e hipertensão, quanto maior o IMC, maior a incidência de hipertensão, tá? E agora eu vou passar para a tabela 3, que tem exatamente os efeitos indiretos, que são os que vão poder responder a nossa pergunta, né? Então, eu tenho aqui, começando, né, aqui eu tenho todos os efeitos indiretos aqui, listados, tá? Todos esses efeitos são os efeitos que chegam no desfecho principal, né, que é a hipertensão. Então, eu tenho aqui, e começam com a exposição, que é a raça. Então, aqui no meio desses efeitos, eu tenho todas essas variáveis, todas essas setas, elas estão representadas aqui. E a gente observa que esse primeiro caminho aqui, que é raça, posição socioeconômica e hipertensão, a gente vê um efeito positivo, tá? E significativo, ainda que pequeno, né? Então, indicando, né, que essa é uma via de explicação, né, para a associação entre raça e hipertensão. A gente também, uma outra via importante, né, é raça, posição socioeconômica, IMC e hipertensão. A gente não encontrou significância para as outras vias aqui de explicação, como, por exemplo, a discriminação racial, que era uma das nossas perguntas, a gente não encontrou. Depois, a soma, né, de todos esses efeitos indiretos, eu vou somar todos esses efeitos indiretos, né, e aí eu tenho que a soma desses efeitos, ele é significativo, né, e positivo. O efeito total é a soma dos efeitos indiretos mais a soma do efeito direto. Também é importante, né, mostrando aqui a importância desses efeitos nessa associação. E, por fim, eu tenho aqui as medidas, né, de ajuste, todas estão dentro, né, lá do critério, então o modelo, ele estava bem adequado, né, o ajuste, né, ela tinha um bom ajuste. E, enfim, para terminar, né, algumas considerações. Então, de acordo com nossos resultados, né, a raça cor, ela está relacionada com a hipertensão arterial incidente de forma indireta, né, mediada pela posição socioeconômica. Então, a gente observou de todos aqueles caminhos ali, os caminhos que eram significativos, eram os caminhos que passavam pela posição socioeconômica. Então, a gente confirmou, né, uma das nossas hipóteses, né. Por outro lado, né, a discriminação racial, ela não teve papel mediador nessa relação, pelo menos nesse período de estudo, e esse resultado é contrário, né, a outros resultados encontrados na literatura norte-americana, que aponta, né, como a discriminação racial como um papel mediador. E aí, a gente, enfim, tentando entender o porquê disso, né, então a discriminação racial, a gente está falando de discriminação racial percebida, eu não comentei, mas esse é um questionário, né, que foi traduzido para o português, que foi validado, então, enfim, nem é uma questão em relação ao instrumento, a gente acredita que não seja, mas talvez que a gente tenha trabalhado num período curto, né, a gente trabalhou entre a onda 1 e a onda 2, ou mesmo porque o tema de discriminação racial ainda é um tema bastante sensível no Brasil, né, diferente de outros países, né. E nossos resultados relativos à mediação da posição socioeconômica na associação entre raça e hipertensão foram aqueles de maior magnitude, né, então todos os caminhos que passavam pela posição socioeconômica foram os caminhos mais importantes, como eu já tinha comentado, e a utilização dessa abordagem, né, de modelagem de equações estruturais permitiu investigar esse efeito de mediação da discriminação racial e da posição socioeconômica, que muitas vezes são analisados como variáveis confundidoras, né. Então, mediação é um conceito, né, e é um tema importante na epidemiologia. Em geral, a gente quer entender o que está mediando, né, uma associação, e os modelos tradicionais, né, por exemplo, se a gente ajustasse modelos de regressão logística e a gente ajustasse por discriminação racial e posição socioeconômica, ou, né, posição socioeconômica, a gente não estaria vendo exatamente esse efeito de mediação, ou seja, uma variável interveniente, uma variável que está ali no meio do caminho, e essa abordagem, né, de modelagem de equação estrutural permitiu, né, responder a essas perguntas, tá? Bom, aqui foram algumas referências, tá? Tem referências gerais do Elsa, referência do método, referência do tema mesmo.
É isso. Obrigada, não sei se eu falei rápido, mas eu estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigado, Aline. Foi ótima a palestra. Eu vou abrir agora para as perguntas. Alguém quer fazer alguma coisa? Ou digita no chat, ou pode abrir o microfone e fazer diretamente para a Aline. Enquanto o pessoal pensa nas perguntas, eu queria falar uma coisa que eu esqueci. A gente, então, eu sou da Fiocruz, né, e na Escola Nacional de Saúde Pública, a gente tem um programa, né, de mestrado e doutorado em epidemiologia, e no mestrado a gente tem uma área de concentração de métodos quantitativos em epidemiologia, e queria dizer que vocês são todos muito bem-vindos para fazer o mestrado com a gente, tá? A gente já teve, inclusive, trabalhando no ELSA, alguns alunos da UF, junto com o Johnny, o professor Johnny, né, ele já co-orientou alunos de iniciação científica, inclusive eu estou falando de mestrado e doutorado, mas também para iniciação científica, é claro que a gente precisa ver questão de bolsa, tal, para iniciação científica, né, mas só para dizer que vocês são todos muito bem-vindos, porque a gente, inclusive, toda vez que a gente dá palestra, eu mostro faço alguma propaganda, mas eu realmente esqueci, mas queria dizer que a gente tem essa linha, né, de focado, né, nos métodos quantitativos e tem uma quantidade grande de estatísticos ou pseudo-estatísticos lá na nossa área. Estatístico júnior ainda, quase estatístico. Não, pseudo-estatísticos, porque eles são estatísticos convenientemente, tipo assim, médicos, epidemiologista, estatística, isso, Entendi. Que bom. Então, viu, pessoal, como a gente atua em diversas áreas, né? Então, a gente pode atuar sempre, então tem esse canal aberto com a Aline, a gente pode divulgar também melhor internamente isso. A gente divulga, geralmente, esses programas de pós-graduação. Eu tenho uma dúvida boba. Tá? Vocês chegaram a pensar em estimar usando um modelo bayesiano, de forma bayesiana, ou não dava? Bom, eu pensei, mas como era uma aluna essa aluna era nutricionista, né? Aluna de doutorado. Então, para ela já foi assim bem difícil se aventurar, né? No primeiro artigo, ela usa um modelo de regressão logística tradicional, e nesse segundo, se aventurar na modelagem de equação estrutural, para ela já foi, assim, uma aventura mesmo. Então, a gente acabou não indo para esse caminho, mas eu lembro, inclusive, na defesa dela, né? Enfim, que as coisas a gente acaba não conseguindo levar adiante. Mas numa discussão de uma pessoa que estava da banca, que era estatística, da gente pensar, né, e seguir, né, pensar no modelo bayesiano, mas a gente não seguiu. Mas seria possível e interessante. Se alguém tivesse fazer algo assim. Tá ótimo. Eu tenho uma outra dúvida, que aí é por ser leigo mesmo no assunto. Quando você mostra ali a relação de raça, cor, com a situação socioeconômica, essas coisas, desculpa se eu usar algum termo errado, tá? Elas não estão muito relacionadas na população do Brasil, porque a população que tem uma renda inferior, com menos escolaridade, todas essas questões socioeconômicas, não é essa população de estudo da preta ou parda, e aí colocar aquele link ali, qual é a diferença de colocar aquele efeito, qual seria a diferença do efeito para a hipertensão, sem você ter aquele caminho da raça e cor e ir direto da socioeconômica? Faz sentido isso? Mas a gente tem o caminho da socioeconômica para a hipertensão, só que a nossa variável de exposição era raça, então não tinha como não ter. Porque eu queria exatamente ver a associação entre raça e hipertensão, mas eu não tinha como passar direto. E embora, né, é verdade isso, e na população ELSA é muito interessante, porque em qualquer estudo, na grande maioria dos trabalhos no ELSA, mesmo que não tenha raça, tá? Eu sei que você está falando de raça, mas a gente, sei lá, tem uma hipótese, eu quero verificar a associação entre, não sei, estresse no trabalho e, enfim, hipertensão. Toda vez que você ajusta, você olha a associação bruta, quando você coloca escolaridade, perde associação. Então, como se escolaridade fosse um fator, e né, importantíssimo. Então, tudo passa pela escolaridade, entendeu? Então, não tem como, porque é claro que
tem uma alta correlação ali, e a gente viu, inclusive, né, quando a gente mediu ali aquela associação entre raça e posição socioeconômica, você vê aquela relação ali altíssima, né, mas não tem como não ter aquela via. Tá, entendi. E minha outra dúvida era a seguinte, essa questão de vocês não terem encontrado descriminalização aqui para esse conjunto de dados. Nos Estados Unidos existe isso. Eles conseguem... Isso não pode ter a ver com a diferença das populações, porque lá o grupo é muito menor, né? Essa população é muito menor do que aqui, e aí, sei lá, são populações completamente diferentes. Não tem isso. Eu não sei se é por isso. Eu diria que as coisas aqui são mais sensíveis. No Brasil não existe discriminação, sabe? Uhum. É muito, né? Enfim, isso está mudando, né, ao longo do tempo. Essa percepção da discriminação racial, né? As pessoas estão se percebendo mais, se autodeclarando mais como pretos e pardos. Então, a gente está passando também por um momento de mudança nesse sentido, entendeu? Então, eu não sei exatamente por quê. Ou se a gente estava num período pequeno, né? Eram só 4 anos, enfim. Entendi. Eu tinha pensado que, de repente, eu não sei como é que é essa população lá nos Estados Unidos, se ela é mais escolarizada do que a nossa população, a população no Brasil, e aí, como você disse, né, escolarização, renda, tem tudo a ver com essa percepção de descriminalização. E aí eu não sei se elas são muito parecidas. Enfim, mas eu entendi. Por isso que eu falei, pedi desculpa antes, porque eu achei que eu estava meio leigo no assunto. Uhum. Não, imagina. Alguém tem alguma outra pergunta? Então, Aline, seguindo esse pensamento da população, que é o que eu estava pensando, sobre pensar em alguma coisa em painel, se ela chegou a consultar alguma coisa, porque de repente é isso. Uma coisa que eu vi, né? Está aumentando bastante as indicações. O pessoal está tomando cuidado na hora de escolher a cor ou raça quando vai preencher os dados. Então, tá aumentando bastante a incidência, se você for olhar os últimos anos. Está aumentando bastante a incidência, o pessoal está conseguindo declarar de forma mais precisa. E aí, de repente, isso talvez um estudo em painel ajude a enxergar melhor. Eu acho que a gente está no meio do caminho, eu diria, né? Porque realmente a proporção de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, ela vem aumentando pelo próprio processo, né, de mudança que a gente está vivendo, né? As pessoas antigamente não queriam se declarar, né, autodeclarar como pretos e pardos. Então, hoje em dia, isso está aumentando. Então, eu vejo que a gente está nesse momento mesmo de transição. Talvez mais para frente, e, consequentemente, eu acho de percepção, porque a gente está falando de percepção, né? É discriminação racial percebida. Então, você responde lá um conjunto de perguntas, inclusive, a gente ficou tão assim por a gente não ter encontrado, porque o questionário de discriminação, ele tem discriminação por raça, discriminação por opção sexual, discriminação por local de trabalho, vários, né? E a gente chegou a a gente tentou a racial e tentou qualquer tipo de discriminação para ver se não seria... que existe uma confusão, né? Eu sou discriminado por quê? Pela raça ou porque, né, pela minha posição? Então, existe essa confusão. Então, a gente testou outras coisas e a gente não conseguiu. Então, eu acho que isso tem mais a ver com percepção, porque é sensível isso, né? Você perceber, né? Às vezes você acha que você é discriminado, não sabe por quê. Será que foi por isso? Será que foi por... Entendeu? Então, eu acho que é sensível mesmo. Obrigado, hein? Tá muito boa a apresentação. Obrigada. Mais alguém? Ó, tem um comentário aqui no chat que eu vou ler, do Fenício Porto Carvalho. Eu estou na correria aqui, todos nós. Faz parte do momento online. Então, vou só dizer que achei a palestra muito engrandecedora. Tivemos aula teórica falando sobre alguns aspectos da pesquisa estatística, e ver isso demonstrando na prática foi bem legal. Sem contar que muitas coisas estavam relacionadas e eu não fazia ideia de que era assim. Na estatística é assim, né, Aline? É tudo junto e misturado. Então, a gente, por mais que veja ao longo do curso coisas quebradas, né, no fim das contas é tudo uma coisa só, né? A gente só vai construindo essa escada para a gente ir subindo. Depois a gente vai falando, né? Isso. Então, a gente tem que pensar numa caixa grandona com tudo dentro, não em caixinhas separadas. Mas é isso. Obrigado, Vinícius. Mais alguém?
Bom, então eu vou parar a gravação para encerrar. Não vou parar, não. Vou agradecer e eu encerro no final. Então, muito obrigado, Aline, pela participação. Foi muito boa a palestra. Você deixou as portas abertas para os nossos alunos, então eles vão te procurar com certeza. Vai ter muita gente interessada. Muita gente interessada. E, de repente, a gente até pensa em trabalho em conjuntos com o departamento. Eu acho que os dois lados vão sempre ganhar muito em relação a isso, e os alunos principalmente. Então, queria te agradecer novamente e deixar as portas abertas para o laboratório sempre que você quiser, e do departamento também, para falar sobre a pós-graduação de vocês, para convidar os nossos alunos. Tá bom? Muito obrigado. Que ótimo. Que ótimo, Rafael, porque a gente tinha, acho que a gente se afastou um pouco, mas a gente tinha uma relação estreita, né, via Johnny, como eu falei. Acho que já faz um tempo aí que a gente, sei lá, não entra em contato. Como eu falei, já fui algumas vezes à UF antes de você entrar, dar palestra. E, enfim, estamos mesmo, né, a gente pode pensar em alguma coisa, né, com mestrado, algum projeto, alguma coisa, tá? Eu deixei meu e-mail, tá lá no último, mas o Rafael tem meu e-mail e a gente pode ficar em contato, tá bom? Ótimo, obrigado. E o Johnny só não está aqui porque ele está dando aula nessa hora, tá? Ele pediu para pedir desculpa por causa disso, mas não tinha como. Tá bom, eu vi que a Bia está aí, oi, Bia. A Bia tá, e temos mais professores de departamento. Eu vi que a Karina estava, Ana Maria, a Jéssica, e mais alguém que eu não lembro aqui, que tem muita gente, né? Você viu que a gente chegou a 60 pessoas. E agora o pessoal tá chegando perto do horário final, tá parando. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a participação de todos, tá? Então, acompanhe a gente lá no site do LES, do Papos Aleatórios. Toda a divulgação é feita por lá, pelo Instagram da gente também. E sexta-feira, na aula inaugural, para os alunos que vão participar, eu também vou apresentar o LES, vou falar um pouco mais sobre o nosso laboratório e tudo que acontece dentro desse laboratório, além do Papos Aleatórios. Tá bom? Então, a gente se vê mais depois. Obrigado, Aline. Obrigado a todos. Boa tarde para vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Boa tarde.